Oi, meus amores, tudo bem? Então vamos lá para o nosso capítulo 25, módulo 148, 149 e 150. Vamos falar de correlação verbal. Quando você estudou o verbo, aprendeu que eles se flexionam em pessoa, modo, tempo e número. Estão lembrados disso? Para a construção adequada de um período, é importante que os verbos estejam em harmonia. Lembra quando eu falava isso? Eles precisam combinar, né? Para poder conjugá-los isoladamente. Bom, a articulação temporal entre as formas verbais é chamada de correlação verbal. Isso significa que os verbos que compõem um período devem estar em tempos e modos correspondentes uns aos outros, o que contribui para que as ideias estejam bem conectadas, garantindo a clareza do texto. Como falantes nativos da língua portuguesa, tendemos a fazer essa relação de modo intuitivo. Então vamos lá. Observe a seguir uma fala retirada da peça A Megera Domada, que você leu no módulo anterior, lembra? Lembra que eu falei lá do Petrúquio e da Catarina? Então, são esses daí. Grêmio. Eu suplico que reconsidere, Batista. É uma fala do Grêmio aí. Eu suplico que reconsidere, Batista. Nessa frase, há emprego de dois verbos, o suplicar e o reconsiderar, que estão no mesmo tempo verbal, no presente, porém em modos diferentes. A forma verbal suplico está flexionada no presente do modo indicativo, enquanto o reconsidere está no presente do modo subjuntivo, como em uma peça teatral. A ação ocorre no momento da fala, suplico. É a forma adequada para exprimir essa temporalidade. Já a forma reconsidere exprime um fato que ainda não foi realizado naquele momento da fala. Por isso, não haveria lógica se fosse dito, por exemplo, eu suplico que reconsideres. Ou eu suplico que reconsiderasse. Tem lógica? De forma alguma, ok? Veja na página seguinte alguns casos de correlação verbal. Bom, aí nós temos aqui, ó, tempo verbal da primeira oração e o tempo verbal da segunda oração, presente do indicativo e presente do subjuntivo. Veja, recomendo, logo no subjuntivo, que assista a essa peça. Então, ó, no presente, eu recomendo, presente, tempo presente, indicativo, que assista, né, a essa peça. Ok, que assista. Eu não falei que você vá assistir, né? Estou te indicando. Logo, no pretérito perfeito do indicativo, pedir, o verbo pedir. No imperfeito do subjuntivo, pedi que atuassem de modo mais intenso. Ou seja, algo que é para ser feito. Ok? Ó, eu saio do presente que eu estou pedindo. E o outro verbo, que é o atuar, ele está no imperfeito do subjuntivo. Algo que ainda pode ser realizado, que vai acontecer. Tá? Tem o verbo esperar no presente do indicativo na terceira pessoa. Esperamos. Logo, o mesmo verbo no pretérito perfeito composto do subjuntivo, quando ele é composto mesmo, meus amores, quando eu tenho a presença de dois verbos, aí eu tenho o verbo ter e tenho o verbo ganhar. Como eu estou na terceira pessoa, né, no caso do presente indicativo, que é o plural, esperamos que ele tenha ganhado o prêmio de melhor ator. Então, meus amores, o uso da forma tenha ganhado significa que o acontecimento já foi concluído no momento da fala. Caso fosse ganhe no presente do subjuntivo, a premiação ainda não teria ocorrido no momento da fala, ok? Bom, aqui nós temos outros verbos, o verbo querer, esquecer, conversar. E aí veja, o tempo verbal da primeira oração, no pretérito imperfeito.
queria, né? Queria que o público tivesse gostado da apresentação. Veja, no pretérito mais que perfeito composto do subjuntivo. Lembrando que o composto é porque eu tenho a presença de dois verbos, ok? Então, queria, né, que o público tivesse gostado da apresentação. Agora, no futuro do presente. No caso, o futuro do presente do subjuntivo aí, acoplando com o futuro do presente do indicativo. Se esquecer sua fala, terá dificuldade na atuação. Então, eu tenho aqui o verbo esquecer, que está aqui, ó, no presente, ok? E eu tenho o verbo terá, terá, ai meu Deus, selecionei tudo, aqui, ó, terá dificuldade, que ele está no futuro do presente também. Agora, pretérito imperfeito do subjuntivo logado ao futuro do pretérito do indicativo. Então, vamos. Se conversasse com o diretor, compreenderia a perspectiva dele. Se conversasse, tá? Então, no pretérito imperfeito de subjuntivo, se conversasse. Aí, lá no futuro, compreenderia, né, a perspectiva dele. Agora, no pretérito mais que perfeito composto do subjuntivo. Se ele não tivesse se aposentado, então nós temos a presença do verbo ter e do aposentar. Logo, no futuro do pretérito simples do indicativo, viraria o melhor jogador do país. Depois, pretérito mais que perfeito composto do subjuntivo. Se tivéssemos ensaiado, né? Ali, ó, se tivéssemos ensaiado, aí lá no futuro do pretérito, a apresentação teria sido melhor. Depois, quando formos ao teatro, é o futuro, quando formos ao teatro, futuro do presente, tá? Ainda não aconteceu. Depois, o futuro do presente do indicativo. Primeiro o subjuntivo, depois o indicativo. Convidaremos você. E o futuro do presente do subjuntivo? Quando chegarmos, tá? Então, nós temos a colocação aí do quando. Logo no futuro do presente, o segundo ato da peça terá acabado. Então, veja, futuro do presente do subjuntivo, pretérito imperfeito do subjuntivo, pretérito mais que perfeito do subjuntivo e pretérito mais que perfeito composto do subjuntivo, nós usamos o se, ok? E o futuro do presente do subjuntivo e o futuro do... no futuro do presente do subjuntivo, nós usamos o quando, ok? Tudo bem? Tá complicado, isso aqui é muita coisa, tal. Eu entendo, mas se não souber isso aqui, é difícil fazer uns exercícios, até mesmo conjugação de verbo. Então, ó, isso aqui é algo que nós temos o quê? Ó, decorar, tá? O que eu tenho que decorar? Os preceitos aqui, ó, o tempo verbal. Eu tenho que saber quando ele é composto, vocês já sabem. Por que o período é composto? Porque ele tem a presença de dois verbos. Sabendo que no futuro do presente, no caso do subjuntivo, o pretérito do subjuntivo, o perfeito e o imperfeito e o mais que perfeito, nós usamos o se. Agora, no futuro do presente do subjuntivo, nós usamos o quando. Ok, meus amores? Bom, a lição para esse módulo eu deixo no Vindimo para vocês. Claro que é bom dar uma olhada mais nisso daqui, estudar mais para poder fazer os exercícios, mas na videoaula a gente também tira dúvida, tá bom, meus lindos? Beijo no coração, fiquem com Deus.